Oi galera do canal, tudo bem? Quem não é inscrito no canal já se inscreve agora, porque hoje nós iniciaremos uma série chamada Semana do Investidor e nós de hoje até domingo estaremos falando sobre diversos tópicos num curso gratuito para tirar você do zero absoluto para te colocar no patamar de um investidor de respeito. Hoje, no capítulo 1 dessa série, nós iremos falar sobre o conceito inicial, o que deve ser a base de um investidor de sucesso, que é o conceito de reserva de emergência. E todos perguntam o que é uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, ela funciona basicamente como um colchão financeiro de segurança, ou como um seguro, algo que você deve ter, mas que você não pretende usá-lo, você não quer que a situação que te necessite usar uma reserva de emergência aconteça, mas ela te dá segurança psicológica para que você possa começar a investir, se tornar um investidor de sucesso e manter-se sempre convexo, que é aquela dinâmica na qual você não perde nenhum dos lados, você só ganha ou ganha. Porque quando você se prepara para o dia ruim, quando ele chega, ele vai ser suavizado à medida que você estava esperando que aquilo aconteça. E pode se perguntar como se cria uma reserva de emergência. E basicamente uma reserva de emergência ela deve contemplar duas situações específicas baseada na forma como você adquire renda, na forma como você levanta capital. Ou seja, se você é um trabalhador CLT, alguém que tem um emprego fixo, alguém que tem carteira assinada, você deve alocar na sua reserva de emergência cerca de 6 meses de todo o seu custo padrão de vida. Você deve deixar esse dinheiro parado a parte dos seus investimentos. 6 meses de todo o seu custo de vida colocado numa segurança financeira. Já se você é um profissional liberal, autônomo ou empresário, você deve no mínimo colocar 12 meses do seu custo de vida padrão, já que você tem mais incerteza e oscilação na forma como você ganha dinheiro. Ou seja, a reserva de emergência, ela funciona como um elemento psicológico para que você consiga investir seu dinheiro sabendo que existe um colchão financeiro e como um seguro que você tem para o dia ruim, só que você não quer que aquilo chegue, mas você está preparado para quando aquilo chegar. O conceito inicial de investidor é alguém que está comprando tempo de vida. E quando você tem uma reserva de emergência, você tem a segurança necessária para comprar esse tempo, para que você possa alocar o seu dinheiro em renda variável, em ações, em ETFs, em renda fixa e em se manter dentro de uma zona de segurança, sabendo que mesmo que ocorra alguma coisa ruim, você perca a sua fonte de renda, ou nós estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas perderam a sua fonte de renda, nós sabemos que se nós tivéssemos as pessoas que tiveram esse colchão financeiro, elas estavam mais preparadas. O conceito zero, o conceito inicial de um investidor é o preparo e a compra de tempo. Então, a reserva de emergência é o passo fundamental para que você possa ser um investidor de sucesso, antifrágil e que sobrevive ao longo do tempo. Ou seja, você deve, a partir de hoje, colocar como prioridade, como um investidor, criar a sua reserva de emergência. É o passo zero, é o passo inicial que vai te colocar rumo ao seu sucesso financeiro. Ao longo dessa série, nós estaremos nos aprofundando em cada um dos conceitos que envolve a renda variável e a renda fixa. Mas só que para que nós possamos nos expor a esses ativos, nós não podemos colocar esse dinheiro da reserva. Nós precisamos primeiro criar essa reserva para depois nos expormos ao mercado. Ou seja, a prioridade de você como investidor iniciante é a partir de agora criar a sua reserva financeira, o seu colchão financeiro e se preparar para os imprevistos, que são na verdade coisas previstas que nós não temos um prazo definido para quando irão acontecer. Então, já se inscreve aqui nesse canal, compartilhe esse conteúdo, que esse é só o primeiro dia, a ponta do iceberg da nossa série desse curso gratuito sobre como se expor ao mercado de capitais, como se expor à renda variável. Então, não deixa de aprender, não deixa de compartilhar esse conteúdo e que nós possamos estar aprendendo uns com os outros ao longo dessa semana, se preparando para se tornar um investidor inteligente. Então, fiquem bem e até a próxima. Tudo bem? Hoje nós iremos para a nossa segunda aula da Semana do Investidor e nós iremos falar hoje sobre o Tesouro Direto, uma das formas mais utilizadas para se guardar a reserva de emergência, que foi o assunto da nossa primeira aula. Então vamos direto ao assunto, mas antes eu só queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal e desse like nesse vídeo. Então,
Basicamente, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele é um programa do governo federal em parceria com a BMF-Bovespa, no qual pessoas físicas, pessoas como eu e você, podem adquirir títulos da dívida pública, ou seja, financiar o governo. Basicamente, esses títulos eles dão uma maior rentabilidade e eles estão com um grau de risco ainda menor do que a poupança. Ou seja, eles são mais seguros e mais rentáveis do que o investimento mais utilizado pelos brasileiros. Os títulos podem ser definidos como dois tipos principais. Os títulos pré-fixados, no qual há uma definição de uma taxa anual que vai nortear a rentabilidade desse título, e os títulos pós-fixados, que são uma taxa anual definida, mais uma variação atrelada a um indexador econômico. Os principais indexadores econômicos utilizados são o IPCA e a taxa Selic. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e ele mede a inflação oficial no país. E a taxa Selic é a taxa base da economia, calculada pelo Banco Central. Basicamente, o Tesouro Selic ele funciona dessa forma: títulos pré-fixados, títulos pós-fixados. E ele tem um imposto sobre esse serviço oferecido pelo governo, e essa tabela é definida de maneira regressiva ao tempo pelo qual você se expõe a esse ativo. Ou seja, na prática, quanto mais tempo você permanecer com esse título da dívida, menor será a alíquota de imposto que você terá que pagar. Eu vou deixar inclusive aqui a tabela para que vocês possam ver. Pausem esse vídeo, podem até anotar esses valores, depois vocês pesquisem esses valores para que você possa ter ele anotado para sempre que você precisar você consultá-los. Muitas pessoas questionam o porquê o Tesouro Selic não é garantido pelo FGC, se ele é menos seguro por esse fato, já que o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, ele garante até cerca de R$250 mil por pessoa, por instituição financeira. Mas na realidade o Tesouro Selic ele é muito mais seguro do que qualquer coisa garantida pelo FGC, pelo simples fato de que ele é garantido pelo Banco Central, que é aquele que detém o poder de impressão do dinheiro, de impressão da moeda. Ou seja, na prática, para que o Tesouro Direto ele deixe de funcionar, que você não receba o seu dinheiro, todo o sistema financeiro teria que entrar em colapso antes disso acontecer. Ou seja, é altamente improvável que você fique sem receber o seu dinheiro alocado no Tesouro Direto. Portanto, ele é considerado assim a forma mais segura de se expor à renda fixa no Brasil, já que ele é protegido pela própria máquina pública. E não é necessário, e aí está o pulo do gato do Tesouro Direto, você comprar um título inteiro dessa dívida, uma unidade desse título. Com apenas R$30, você já pode se expor a uma fração dos títulos do Tesouro, uma fração de 0,01% de um título do Tesouro. E assim você se expõe de maneira ainda mais acessível a esse mercado, que antes era muito mais restrito. E hoje qualquer tipo de pessoa pode estar investindo com apenas R$30, com apenas R$100 em títulos da dívida pública. O Tesouro Direto ele não serve somente para as pessoas que querem alocar a reserva de emergência. Ele é uma forma de você investir boa parte do seu capital se for o seu perfil de risco for mais moderado. Ele serve para diversas estratégias que são utilizadas até mesmo por fundos de renda variável que são altamente agressivos em períodos específicos. Ou seja, ele é uma das formas mais versáteis de você se expor à renda fixa, e ele é tanto utilizado por pessoas com alto poder aquisitivo, como com pessoas que estão começando com apenas R$30 ou R$100 na bolsa de valores. E é isso que eu tinha para passar aqui para vocês hoje nessa aula 2. Basicamente, nós estamos percorrendo um caminho introdutório dentro da renda variável. Nós já falamos sobre reserva de emergência, hoje nós falamos sobre como funciona o tesouro, e na próxima aula nós iremos falar sobre o mercado de renda fixa como um todo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos aprender um dia após o outro para que nós possamos nos tornar cada vez investidores melhores e que nós possamos nos expor com mais conhecimento ao mercado de renda variável. Fiquem bem e até a próxima. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje na nossa terceira aula da Semana do Investidor e nós já falamos no primeiro dia sobre reserva de emergência, no segundo dia nós falamos sobre o Tesouro Selic,
que é o lugar mais utilizado, o Tesouro Direto, o lugar mais utilizado para se colocar a reserva de emergência, e hoje nós estaremos falando sobre os diferentes tipos de renda fixa. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo. Basicamente, a definição de renda fixa existe um emissor de uma dívida e o comprador de uma dívida. Através da renda fixa, você está financiando um tipo de projeto que pode ser desde o governo até um projeto imobiliário ou até o projeto de algum banco ou do agronegócio. E basicamente esses tipos de emissão de dívida eles estão atrelados normalmente a algumas taxas específicas, que podem ser principalmente a Selic, a taxa base da economia, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que mede a variação diária das transações interbancárias, e a taxa referencial, que leva em conta 30 instituições específicas no seu cálculo, levando em consideração a taxa média dos CDBs. O primeiro investimento sobre a renda fixa pode soar até cômico para quem está querendo investir na renda fixa e na renda variável, que é a poupança, e rende cerca de 1,4% ao ano, perdendo para a inflação projetada de 2,2% ao ano nesse momento. Ou seja, na prática, investir na poupança é rasgar o seu dinheiro. E o segundo ponto que nós iríamos falar hoje era sobre o Tesouro Direto. Só que nós já abordamos na segunda aula, então se você quiser, eu vou deixar aqui no card desse vídeo para que você possa acompanhar como funciona o Tesouro Direto. E agora nós já iremos pular direto para os CDBs. Os CDBs são certificados de depósitos bancários. E eles são uma forma de você financiar os bancos. Da mesma forma como você financia a dívida do governo com o Tesouro Direto, você financia a dívida bancária através dos CDBs. E uma coisa que é importante falar sobre os CDBs é que os CDBs são investimentos tributáveis. E eles normalmente estão atrelados ao CDI, a taxa que nós falamos anteriormente. E agora, dando sequência, nós iremos falar sobre formas de financiamento empresarial, que são as debêntures. As debêntures são emissões de dívidas feitas por empresas. Como nós falamos antes, nós temos o emissor e temos aquele que vai comprar a dívida. Por exemplo, uma empresa que quer fazer um projeto novo e ela está querendo se financiar, quer financiar esse projeto, então às vezes ela opta por emitir uma debênture no mercado e você, ao financiar esse projeto, recebe um valor acordado no início. As debêntures elas podem ter um prazo um pouco mais longo, então é necessário ficar de olho nisso. Eu particularmente não gosto de debêntures para os pequenos investidores, os investidores pessoas físicas que estão começando agora. Mas dê uma olhada no seu perfil e na sua tese de investimentos e veja se isso se encaixa na sua realidade de investimentos. Depois das debêntures, nós iremos falar sobre as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliários ou do agronegócio. As letras de crédito, elas são formas de você financiar também projetos específicos, só que eles são voltados, como os nomes já dizem, aos setores dos imóveis ou setores do agronegócio. A grande vantagem de se investir em LCIs ou LCAs é que elas não são tributáveis. No entanto, elas acabam oferecendo uma remuneração menor do que alguns CDBs que existem no mercado. Por isso, eu particularmente considero, na maioria das vezes, os CDBs opções mais viáveis para o investidor pessoa física. E por último, nós estaremos falando sobre as CRIs e as CRAs, que são certificados de recebíveis de imóveis ou do agronegócio, que são da mesma forma que são como as LCIs e as LCAs voltados para o mercado de imóveis ou no mercado do agronegócio. No entanto, elas são precificadas de uma forma um pouquinho mais complexa, já que elas envolvem um processo chamado de securitização, que nada mais é do que transformar direitos de crédito, o que na prática significa o quê? Uma empresa específica do ramo da construção civil, ela está construindo um edifício e ela precisa daquele dinheiro naquele momento para que ela conclua aquela obra. No entanto, ela só vai receber aquele valor no futuro, dado que esses imóveis são parcelados por muitas vezes. Então, uma das formas que ela faz para captar dinheiro no mercado para que ela possa concluir esse projeto é emitir, por exemplo, uma CRI. E ela pega esse fluxo futuro que vai entrar na empresa, vende isso ao mercado e remunera esse risco envolvido. E essa é uma das formas de você emitir dívida no mercado. Como nós falamos, renda fixa é emissão de dívida e comprador atrelado a taxas específicas, como eu disse, Selic, CDI e a taxa referencial. E existe essa dinâmica acordada na renda fixa. Quando você conhece os parâmetros no início do investimento,
Aí se define o conceito de renda fixa. E como nós podemos ver, ela tem diversas formas. Você pode financiar o governo, você pode financiar os bancos, você pode financiar projetos de imóveis, você pode financiar empresas de maneira geral, você pode financiar projetos do agronegócio. Então você vê que existe todo um universo da renda fixa. Você deve encontrar aquilo que se enquadra na sua realidade, se aprofundar em cada uma dessas questões, entendendo o seu perfil de investidor, para que você possa entender qual a tese por trás desses investimentos e se isso casa com a sua ideia de investimentos. Essa é a nossa terceira aula, nós estamos chegando quase na metade desse mini curso e eu espero contar com vocês até o final. Fiquem bem e até a próxima. Galera do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início hoje ao nosso quarto vídeo da nossa série Semana do Investidor e nós iremos falar hoje sobre o poder dos juros compostos. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos à nossa aula. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz que os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, pois permite uma forma sistemática e confiável de acumulação de riqueza. Então vamos seguir o conselho de Albert Einstein e aprender mais hoje sobre os juros compostos. Os juros compostos, eles são o conceito de juros sobre juros, ou seja, os juros eles incidem sobre o montante inicial mais o valor que havia crescido do juros sobre aquele montante inicial e assim sucessivamente. Daí nasce o conceito de bola de neve dos investimentos, dado que esse crescimento se torna um crescimento exponencial. Os juros compostos, no entanto, eles não são bons ou ruins por si mesmos, já que eles podem aparecer também de maneira negativa. Por exemplo, as dívidas do cartão de crédito, elas são precificadas dessa forma, e você pode corroer todo o patrimônio de uma vida se você não quitar as suas dívidas antes de começar a investir. Ou seja, os juros compostos eles são poderosos, então não deixe que eles sejam usados contra você. Já que, por exemplo, se você investisse 10 mil reais, e eu vou colocar aqui essa tabela para que você veja esse exemplo na prática, e esse valor, ele rendesse 10% ao mês, que é uma taxa irreal, é só utilizada para fins educacionais, você poderia ver o crescimento, olhando essa tabela, incidindo um valor sobre o outro, e como isso ia se tornando um efeito cascata à medida que os valores de 10% vão incidindo sobre os valores anteriores, somados uns aos outros. E isso vai crescendo, 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 crescendo. E nesse caso você poderia ver o poder dos juros compostos construindo o seu patrimônio para você, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você. Você, entendendo esse conceito, você pode ter o efeito multiplicador do seu patrimônio no longo prazo, transformando uma quantia ainda pequena numa verdadeira fortuna no futuro, que possa te dar a sua liberdade financeira ou seus objetivos de longo prazo, sejam casas ou apartamentos, ou seja lá o que for que você queira adquirir. Os juros compostos podem te auxiliar em todo esse trajeto, te conduzindo à sua liberdade financeira e às suas conquistas. Entender esse conceito básico de efeito multiplicador de juros compostos não precisa nem de fórmula matemática, você não precisa saber calcular esse tipo de coisa, mas entendendo o efeito dele sobre os seus investimentos, você já entende o prazer que é investir e como isso vai te tornar uma pessoa mais consciente em relação ao modo como você coloca o seu dinheiro, onde você coloca o seu dinheiro, para que ele possa trabalhar para você. Entender esse conceito é fundamental e isso também te força a entender que os juros compostos contra você também são poderosos. Por isso é interessante que você quite primeiro as suas dívidas, como nós falamos anteriormente, crie sua reserva e depois usufrua do poder dos juros compostos através dos investimentos em fundos imobiliários, em ações e em toda a sorte de investimentos que você possa ter na sua carteira. Eu quero que você aprenda a sair do zero com essa série e que você entenda a dinâmica dos investimentos. Eu espero estar agregando valor na sua vida, então se inscreve aqui no canal, você veja cada um dos vídeos dessa série, eu vou deixar aqui a playlist linkada no card para que você possa acompanhar todos os vídeos que já passaram e fique bem e até a próxima. Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje na nossa quinta aula da Semana do Investidor
e hoje nós iremos falar sobre os fundos imobiliários. Então já se inscreve aqui nesse canal, deixa o like nesse vídeo e vamos à nossa próxima aula. Os fundos imobiliários eles são investimentos formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, sendo tanto no desenvolvimento de novos empreendimentos como em imóveis que já foram construídos. Existem diversos tipos de fundos imobiliários com diferentes graus de riscos para diferentes tipos de investidores, e nós iremos citar os principais tipos aqui hoje para que você tome a sua própria decisão no que você deve e no que você quer investir. O primeiro tipo de fundo imobiliário que nós iremos citar são os fundos de tijolo, que são os mais acessíveis para a compreensão de todos, já que eles vão desde galpões logísticos a lajes corporativas, ou seja, são imóveis são imóveis reais, imóveis físicos, que têm uma função específica, então a sua precificação ocorre de maneira mais simples, de certo modo, que alguns outros tipos que nós queremos citar aqui hoje. O segundo tipo de fundos imobiliários que nós iremos falar são os fundos de recebíveis, ou fundos de CRIs, como alguns chamam, e nós já falamos sobre CRIs aqui nessa série. Eles não são imóveis físicos, na verdade. Eles são um financiamento imobiliário alocados de maneira agrupada e são negociados na Bolsa de Valores no formato de fundos. Existem também os fundos de desenvolvimento imobiliário, que são aqueles, como eu disse, eles são financiamento imobiliário. O dinheiro que você emprega ali, ele vai ser utilizado na construção de novos projetos, principalmente projetos de caráter residencial. Nós temos também a negociação dos FOFs, que são os fundos de fundos. Eles são um agrupamento de diversos fundos imobiliários, como se fossem uma cesta de produtos. E via de regra, eles têm cerca de 25 a 30 fundos imobiliários agrupados na sua disposição. E a maior vantagem desses fundos é essa diminuição, essa pulverização do risco que surge da concentração, caso você invista todo o seu patrimônio em outro tipo de fundo concentrado. Em relação aos fundos imobiliários, sempre surge a comparação. O que é melhor? Investir num fundo imobiliário ou investir num imóvel? E existem uns dados que são muito importantes que vocês tenham na cabeça. Por exemplo, quando você precifica um imóvel, você vai ter um valor de aluguel associado ao valor daquele imóvel. Normalmente, os valores de aluguéis correspondem a 0,5% do valor total de venda daquele imóvel. No caso dos fundos imobiliários, você além de ter esse 0,5%, você ainda tem o crescimento e a valorização da cota do seu fundo imobiliário. E ainda você não tem o grau de incerteza associado à vacância em relação a um único inquilino, já que os imóveis têm uma pulverização de diversos inquilinos nesses fundos de alocação diretamente a empresas, ou até mesmo a pessoas, ou mesmo shopping centers. Existe uma pulverização desse risco, o que não acontece no caso dos imóveis, quando você tem um único imóvel, um único inquilino, e você depende daquele inquilino se manter ali durante o seu contrato. Ou seja, na prática, investir em fundos imobiliários se torna muito mais vantajoso mentalmente, já que você reduz o seu desgaste e você ainda aumenta o seu potencial retorno no longo prazo, já que investimentos em fundos imobiliários pagam dividendos mensais. E muitas pessoas veem eles também como oportunidade de terem segundas rendas, de terem uma geração contínua de renda no investimento no qual eles possam liquidar a qualquer momento as suas operações no mercado financeiro e não estarem presos à liquidez mais travada do mercado imobiliário tradicional, já que isso está associado a toda uma sazonalidade do mercado. Agora que você já entendeu o básico a respeito dos fundos imobiliários, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo. Vamos manter essa interação até o final dessa semana. Espero estar agregando valor a vocês através desse curso gratuito de investimentos. Fiquem bem e até a próxima. Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje na nossa sexta aula da Semana do Investidor e nós já aprendemos muita coisa desde então, e hoje nós iremos falar sobre um assunto que eu acho particularmente muito interessante, que são os ETFs. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo e vamos à nossa sexta aula dessa semana, que nós aprendemos muito desde então. Os ETFs, eles são os Exchange Traded Funds, ou seja, traduzindo para o português, eles são uma espécie de fundos que negociam os índices da bolsa, sejam tanto da bolsa brasileira, como da bolsa americana, como da bolsa chinesa. Os ETFs, eles são
fundos que são como ações na bolsa, negociados na bolsa de valores, que replicam determinados índices. Um dos exemplos principais que nós podemos dar para você, investidor, é o do primeiro ETF que foi feito aqui no Brasil no ano de 2004, que é o IPBB. E ele replica um dos índices mais tradicionais do Brasil, que é o IBRX50, que é o índice que mostra que reúne as 50 ações mais líquidas e que mais tem representação dentro da carteira do Ibovespa, e isso é ajustado de maneira constante à medida que ocorre essa variação. Os ETFs, como todos os fundos, eles têm gestores, e a função de um gestor de um ETF é de deixar aquele ativo o mais próximo possível daquele índice de referência. Ou seja, se o índice de referência sobe 10%, o ETF deve replicar algo muito próximo a isso. E se ele cai 10%, o ETF deve replicar algo muito próximo a isso também, já que ele deve acompanhar a volatilidade desse índice, sendo um indicador representativo daquele índice. E também os ETFs, eles são uma das formas de você investir na bolsa sem ter um conhecimento profundo sobre ativos específicos, e por isso ele é muito indicado para quem está começando. E na bolsa americana, boa parte dos investidores pessoas físicas estão migrando cada vez mais para os ETFs. Aqui no Brasil isso está começando ainda. Nós estamos começando nesse mercado. Lá já boa parte dos investidores pessoas físicas sabem o que é um ETF e investem nos ETFs, já que você pode investir em todos os setores e fazer até mesmo o que nós chamamos de diversificação geográfica, já que eu aqui no Brasil, por exemplo, posso comprar um ETF que replica o S&P 500, que é o índice que tem as 500 maiores ações, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos listadas em bolsa de valores. Então, você percebe o poder dos ETFs à medida que eles te dão também a capacidade de investir em algo que replica, por exemplo, o dólar. Você pode ter um ETF na sua carteira que está atrelado a algo que vale em dólar, e quando você tiver uma desvalorização do real, você vai ter uma valorização desse seu ETF em dólar. Isso permite com que a gente faça o que nós chamamos de investimentos de diversificação, que é algo que dilui o risco dos investimentos. Você pode perceber então que os ETFs, eles são um instrumento poderoso de dar a você o acesso a investimentos, já que ele te permite, através de um fundo, você investir em diversas classes de ativos, investir em diversos ativos que você não teria tempo ou conhecimento para estudar cada um deles profundamente. Ou seja, os ETFs, eles são uma revolução do mercado. Existe até uma série muito famosa, por quem é do mercado financeiro adora, que é Billions, que uma das personagens principais fala que os ETFs tiraram o dinheiro burro do mercado. Isso não encare isso como uma crítica a você ou a sua inteligência. Só que você, por exemplo, no meu caso, você é engenheiro, assim como eu, ou você tem uma outra profissão. Você acaba não tendo tempo, às vezes, o conhecimento suficiente para estudar a fundo coisas relacionadas aos ativos da bolsa. E os ETFs, eles dão essa acessibilidade, já que existe um gestor replicando um índice de referência. Então, os ETFs, eles são uma revolução que te dão acesso aos investimentos. E eles trazem também ao mercado uma maior robustez, à medida que eles tiram a capacidade das pessoas que não têm um conhecimento profundo em inflarem ativos ruins e que têm narrativas específicas que acabam atraindo as pessoas por falta de conhecimento. Basicamente é isso que são os ETFs, e eu espero que você tenha entendido profundamente o poder dos ETFs e como eles podem te ajudar na sua carteira. Eu conheço traders experientes, pessoas que têm anos de mercado financeiro, que têm investido cada vez mais nos ETFs para diluírem a sua carga mental. Eles conseguem concentrar os seus esforços em outras coisas, em outras atividades, seja da vida, do trabalho, e conseguem ter performances muito interessantes, já que no longo prazo os índices da bolsa tendem a performar de maneira positiva, como o Ibovespa performa positivamente nos últimos 50 anos, pelo menos. Ao longo de toda a sua história, ele vem batendo coisas como a poupança, vem batendo coisas como o Tesouro Selic. O rendimento médio do Ibovespa nos últimos 50 anos supera os 6%. Então você percebe o poder de deixar o seu dinheiro no ETF que replica índices da bolsa, já que no longo prazo a tendência é que você se sinta satisfeito com o resultado financeiro que isso vai te trazer. Basicamente, essa foi a nossa 6ª aula da Semana do Investidor. Nós estamos aprendendo muitas coisas nesse período. Nós estamos nos tornando investidores de verdade, que têm conhecimento sobre as diferentes classes de ativos. E eu espero estar ajudando vocês a que vocês saiam de vez da poupança e que vocês consigam investir
de maneira inteligente e que vocês multipliquem o capital de vocês a longo prazo. Então, se inscreve aqui nesse canal, assiste se você ainda não assistiu os vídeos que estão linkados na playlist aqui de economia e fiquem bem e até a próxima. Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje no último dia da Semana do Investidor. Nós chegamos finalmente a partir de uma aula após a outra no assunto que nós mais queríamos falar durante essa semana, que é sobre como começar a investir em ações. Se você aprendeu com a gente ao longo dessa semana, então já se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo e vamos à nossa última aula da Semana do Investidor, falando sobre como começar a investir no mercado de renda variável através das ações. Basicamente, o que são ações? As ações, elas são pedaços do capital social de uma empresa aberta na bolsa de valores. E o que isso significa, esse monte de palavras? Basicamente, imagine que uma empresa ela é um bolo gigantesco e que cada ação representa uma fatia desse bolo gigantesco. Proporcionalmente, quanto mais fatias do bolo você possui, mais ações você possui, maior o seu pedaço em relação ao total daquela empresa. Só que a pessoa pode perguntar, como uma empresa ela emite ações, como funciona esse mercado? E por que não todas as empresas possuem ações? Por que só algumas especificamente falando? Para que a empresa ela emita ações e você possa ser um investidor dessa empresa, ela precisa passar por um processo específico chamado de OPA, ou Oferta Pública de Ações. A empresa, quando ela quer captar recursos, como nós já falamos aqui nesse curso, ela pode emitir uma debênture, que é uma forma de dívida que está atrelada à renda fixa. Só que quando a empresa ela quer captar recursos para investir nela mesma, para investir nos seus projetos, e ela quer dividir esse risco, uma das formas dela fazer isso não é só através das debêntures, mas também através da OPA, como eu falei, dessa oferta pública de ações. Ela vai até a bolsa de valores e ela coloca o seu capital, dilui o seu capital na empresa a partir de um preço específico, e vai haver uma demanda por essas ações. E essa demanda por essas ações vão determinar o preço pelo qual essa empresa vai começar a ser negociada na bolsa de valores. E aí, a partir desse processo, essa empresa começa a dividir o risco e os lucros dela com quem quer que seja o acionista dessa empresa. Por exemplo, você tem sua conta num banco específico e você fala a partir de hoje, eu quero ser sócio de um banco. Você não precisa ir lá e abrir um banco. Uma das formas de você ser sócio de um banco é você investir nas ações desse banco que tem capital aberto na bolsa de valores. Ou seja, as ações são uma forma de divisão de risco e divisão de lucros de uma empresa, porque através das ações elas captaram recursos e agora elas remuneram os detentores daquelas ações a partir do momento que elas passam a ter lucro. Mas é importante também deixar claro que nem toda empresa repassa os seus lucros, porque muitas vezes boas empresas elas pegam esse lucro que elas captaram através das suas atividades e elas reinvestem na própria empresa. Existem, por exemplo, muita empresa americana boa que está no S&P 500, que são das maiores empresas do mundo, e elas estão retendo caixa para si, para que elas possam investir cada vez mais e mais em si mesmas. Então não são só empresas que estão dando lucros através dos dividendos que elas são boas empresas, eu queria deixar isso claro. Aí você pode perguntar, que tipo de ações existem, como é que funciona isso? Existem basicamente dois tipos principais de ações que você deve se ater no começo, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias, elas dão direito a voto em assembleia, e elas estão mais voltadas para aquele perfil de pessoa que quer participar ativamente do conselho da empresa. E você precisa ter uma participação societária relevante para que o seu voto seja relevante. Portanto, o investidor pessoa física que está iniciando nem sempre opta por esse tipo de ação. Já as ações preferenciais, como o nome já diz, elas dão uma preferência na distribuição de lucros e dividendos. Então, para o investidor iniciante, normalmente se indica começar através das ações preferenciais para que ele possa entender como funciona a renda variável e receber os seus lucros de maneira preferencial. E existe uma série de situações também atreladas, tanto a deveres associadas a uma e a outra, só que eu não vou me ater aqui nesse curso, mas depois nós podemos entrar nesses assuntos de maneira mais profunda.
Então você já entendeu que as ações são pedaços de uma empresa. Quando você investe numa ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E você pergunta agora, como na prática eu posso fazer isso? Por onde eu começo? O primeiro passo, depois de você ter criado essa reserva de emergência, como nós já falamos na primeira aula, e você ter o seu capital de segurança, é você abrir a conta em uma corretora de valores. Na corretora de valores, seja qual for a corretora que você fizer, você vai ter um teste chamado Suitability. E esse teste, ele vai determinar nada mais, nada menos do que o seu perfil de investidor. É só uma palavra bonita para perfil de investidor. E lá você vai ter os 3 perfis principais de investidor para que você possa entender como é a sua cabeça em relação aos investimentos. Existem os perfis que são conservadores, aquela pessoa que ela não gosta de risco, ela não quer correr riscos com o seu capital. Existe um perfil mais moderado, aquela pessoa que ela está disposta a correr determinados riscos e outros ela prefere não correr. E existe o perfil arrojado de investimentos, que é aquela pessoa que quer ter maiores rentabilidades e ela está preparada mentalmente para correr mais riscos em nome de obter maior rentabilidade com o seu portfólio. Então, quando você entende esse processo, entende o seu perfil de investimentos, a partir desse momento você começa a olhar para as ações se o seu perfil de investimentos for de moderado a arrojado, já que as pessoas mais conservadoras, elas optam por ficar cada vez mais atreladas à renda fixa, porque elas não suportam ver essa oscilação, porque a renda variável, como eu já disse anteriormente, ela varia. Você vai ver oscilações e você vai ver volatilidade no mercado. E o mercado de ações, ele é um mercado que te remunera no longo prazo, só que entre um ponto e outro vai haver a volatilidade. Por isso que a filosofia de investimentos que eu mais defendo é a filosofia de longo prazo. Porque, por exemplo, nos últimos 50 anos, se você for analisar a rentabilidade média do Ibovespa por ano, você vai ver que ele está com uma rentabilidade maior do que 6%. Se você for olhar toda a volatilidade que houve, as crises que houveram, por exemplo, recentemente o tanto de circuit breakers que ocorreram, pessoas saindo correndo da renda variável, e quem segurou seu capital viu os patamares voltarem para a média. Ou seja, existe uma dinâmica ascendente nas ações, existe uma dinâmica crescente que está associada ao lucro das empresas. Ou seja, no longo prazo, as ações tendem a ir para onde vai o lucro das empresas. Um lucro crescente representa uma subida no patamar daquela ação. E também é provável que você esteja se perguntando, então se eu tenho perfil de risco, como eu sei qual ação escolher, como eu sei realmente qual botão apertar e o que fazer. Esse processo você vai aprendendo aos poucos, através da análise de ações. A análise de ações ela desenvolve parâmetros mais complexos. Só que eu quero citar aqui para vocês os 2 principais tipos de análise de ações que você vai encontrar por aí, que é o tipo de análise fundamentalista e o tipo de análise técnica. A análise fundamentalista, ela leva em consideração, como o nome diz, os fundamentos da empresa, os múltiplos dessa empresa. Ela vai avaliar, por exemplo, a geração de caixa, ela vai avaliar em que setor aquela empresa está, o grau de concorrência e todos esses fatores. E esse tipo de análise ele é um pouco mais complicada, ele requer um pouco mais de aprofundamento para que você entenda isso e posteriormente nós podemos estar fazendo isso por aqui. E a análise técnica, nela você vai encontrar os padrões que determinam o fluxo das ações. Por exemplo, você vai ter o price action que determina o fluxo de preços, você vai ter figuras gráficas que determinam muitas vezes o comportamento dessas ações e a primeira, fundamentalista, está associada mais aos investidores de longo prazo e a análise técnica está associada mais ao timing, está associada ao timing de entrada e ela é utilizada tanto por investidores de longo prazo para time, quanto para especuladores de curto prazo. Os especuladores são aqueles que ganham dinheiro no mercado de ações a partir da compra e venda de ações em prazos mais curtos. Para prazos curtos, você tem as definições básicas, que são o position trading, que é aquela pessoa que tem uma posição e ela mantém aquilo por alguns meses. Você tem aqueles que são swing traders, aqueles que mantêm posições de uma semana e eles procuram no máximo uma semana e procuram ganhar com essa variação. E você tem também as operações de curtíssimo prazo que são muito difundidas no mercado, como o day trading e o scalp, que são operações que ocorrem no mesmo dia, podendo ser até em minutos ou até em segundos. E o que eu falo aqui nesse curso e o que eu defendo
É a filosofia de longo prazo, de você permanecer nas ações, de você pegar o seu portfólio, montar uma carteira diversificada e robusta para que você possa no longo prazo se beneficiar do crescimento das ações vencedoras do seu portfólio. Ou seja, as ações elas são um mecanismo de divisão de risco entre uma empresa que está captando dinheiro e alguém que quer ser sócio dessa empresa. E você é remunerado a partir desse risco. Quanto maior for o seu risco, maior a possibilidade também de remuneração. Por exemplo, se você tem uma empresa que está passando para o que nós chamamos de turnaround, de uma mudança no seu quadro, você vai observar também que existe ali um prêmio de risco. E o que nós chamamos de prêmio de risco é a relação entre o risco e o retorno daquela ação. Empresas que estão passando por período de mudança, empresas que estão em processo de recuperação, você tem ali um prêmio de risco, mas nem sempre isso quer dizer que aquela é a melhor ação para você investir. Eu acredito na filosofia de você investir em boas empresas, em empresas robustas, empresas que nem sempre vão dar uma grande porrada no seu portfólio, mas que no longo prazo, através do reinvestimento dos dividendos dessas ações, você pode obter um crescimento dessa bola de neve dos juros compostos, como nós já falamos anteriormente. Ou seja, investir em ações tem seus riscos, mas no longo prazo o maior risco é não investir em ações. Portanto, você deve colocar na sua cabeça, a partir de hoje, que é necessário você entender cada vez mais sobre esse mercado. E uma das formas é você se inscrevendo aqui nesse canal e aprendendo continuamente com os conteúdos que nós iremos apresentar. As ações elas são uma forma de você multiplicar o seu capital no longo prazo através da divisão de risco. E são uma forma que historicamente tem feito pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas, mudando pessoas de patamar. Não existe uma mudança da noite para o dia. Não quer dizer, não estou aqui vendendo promessa que você vai comprar uma ação e aquilo vai se multiplicar 20, 30 vezes do dia para a noite. Não é assim que nós trabalhamos aqui nesse canal. Nós acreditamos nessa filosofia de longo prazo, de que você investindo em ações robustas, de empresas fortes, no longo prazo você vai ser beneficiado de acordo com o risco que você correu quando você estava dividindo esse risco comprando ações dessa empresa. Que o curso aqui tem agregado valor à sua vida e que você tem entendido ainda que de maneira bastante simples cada um dos tópicos que nós apresentamos aqui e que você possa cada vez mais estar aprendendo sobre o mercado de renda variável para que você possa se tornar um investidor inteligente e que você possa se expor da maneira correta, convexa e sobrevivendo ao longo prazo. O curso aqui é só o começo desse canal e eu queria deixar isso bastante claro. Então fica aqui com a gente. Fica bem e até a próxima.